conosco nesse momento. A Mariana, ela é psicoterapeuta infanto-juvenil e educadora parental. Ela é especialista em neurociência e desenvolvimento infantil e terapeuta do grupo Infância Consciente. Então, ela vai agora, vou passar a palavra para ela, dando boas-vindas para você. Mariana, muito obrigada por atender ao nosso convite e estar compartilhando conosco desse conhecimento seu e desse tema tão importante para nós, servidores, para os nossos filhos, para nossas famílias. Passo a palavra para você agora. Olá, Ana, bom dia. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui nessa manhã. Bom dia a todos presentes. Espero que todo mundo esteja aí com uma aguinha do lado, um café, porque vai ter uma apresentação, mas eu quero ter essa conversa tão importante com todos, não apenas pai e mãe, aqueles que querem ser pais e mães e aqueles que também não querem, mas para entender um pouquinho por que estamos como estamos, por que a nossa saúde mental está assim, quais as nossas dificuldades, como que foi a base, porque a gente olhando para a infância, seja dos nossos filhos ou para a nossa própria infância, a gente tem um olhar mais amoroso e o conhecimento é só a partir desse olhar amoroso, do conhecimento, que a gente consegue transformar qualquer coisa. Porque para transformar, primeiro a gente precisa aceitar e entender que existe. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o início da apresentação, só um segundo. Acho que tá indo. Certinho. Todo mundo vendo? Ana, consegue me dar um ok para eu começar? Sim, ok, pode. Estamos vendo. Então, hoje a gente vai finalizar. O convite, a princípio, foi para eu falar sobre saúde mental, né, e o Setembro Amarelo. Eu também vou passar as apresentações que a Ana Flávia já fez muito bem, mas vou acrescentar que eu fui muitos anos aqui voluntária do CVV, que o CVV, no Brasil, da forma como ele está, ele foi copiado de um órgão, né, de uma ONG dos Estados Unidos, que hoje é considerada, inclusive, a ONG de maior efetividade do mundo, né? Então, independente da causa social. E foi um trabalho que eu fiz no início ali das minhas formações em saúde mental, e aí eu vou trazer um pouco durante essa conversa o que acontece, né, a vivência, o porquê é como é e o porquê que é tão eficaz. Então, e aí eu falei com a Ana, né, eu falei, Ana, eu gostaria muito de incluir essa conversa que a gente vai ter com os adultos, né, que aqui estamos num público adulto, mas trazer o foco na saúde, que seria a prevenção. E para a gente falar de prevenção, para a gente falar de vida, né, porque seria a gente focar na vida, a gente não tem como falar sobre a infância, porque tudo começa, a prevenção do suicídio, ele começa na infância. Então, se eu abrisse aqui, se eu escolhesse, aqui não está aparecendo para mim, né, antes estavam as janelinhas, mas se eu escolhesse alguém aqui aleatoriamente, nós estamos em mais de 30 pessoas, eu acredito, então se eu abrisse aqui e falasse assim, olha, alguém espontaneamente, ou vocês me permitem perguntar aqui individualmente, escolher 3 pessoas e fazer essa pergunta. Quem é que já teve um pensamento ou uma ideação suicida? Ideação suicida, para explicar um pouquinho, é quem já pensou por algum momento de tristeza, passou pela cabeça tirar a própria vida. Se eu fizesse essa pergunta aqui, de forma aleatória, ou se eu perguntasse para alguém, eu acredito que seria muito difícil alguém responder que sim. Enquanto, entre nós, né, pelos dados que temos, algumas pessoas aqui presentes já pensaram sobre isso, ou pensaram sobre a morte, ou tiveram realmente uma ideação suicida. E quando isso aconteceu, falando sobre aspectos da nossa geração, né, pensando que aqui todos, muito provavelmente são maiores de 18 anos, então, como se dava essa construção psicoemocional, né, a nossa educação psicoemocional nessa geração, com essa geração, que nós não tínhamos conhecimento para ter uma base muito segura, como já temos agora. Quando isso aconteceu, muito provavelmente, essas pessoas não buscaram ajuda. Então, isso é um segundo dado. E falar em prevenção começa aí. Por quê? Porque para a gente vencer
ao suicídio, para a gente diminuir aí que hoje o suicídio, ela é a segunda causa no mundo de mortes violentas. Então, assim, a gente já tem algumas perspectivas que até 2030, então tá bem aí, ele passe a ser a primeira. Então, ele está inclusive à frente das mortes violentas de acidente de carro. E quanto que a gente fala quando aparece uma notícia, quanto que a gente se solidariza quando a gente vê uma família que perdeu alguém, ou algum conhecido nosso perde a vida num acidente de carro. Mas quando a gente vai falar sobre suicídio, sobre cometer suicídio, sobre algum amigo, algum conhecido estar num estágio depressivo, isso ainda envolve paradigmas que precisam ser mudados, porque a gente ainda associa o suicídio como pecado, como um crime, como uma fraqueza. Enquanto acontecerem essas associações, o caminho ele vai ser muito mais trabalhoso. Então, o que eu quero defender muito aqui é que o suicídio ele é uma manifestação de um sofrimento psíquico, e que essa construção, ela se deu na infância. A saúde mental, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de um conceito positivo, estamos falando em saúde, né? Então, o que é ter boa saúde mental? A saúde mental ela é muito mais do que a ausência de doenças. Na verdade, ela é um estado de bem-estar holístico, né, que envolve aí o físico, o mental e o espiritual. E aqui vale lembrar que a espiritualidade, né, a palavra espiritualidade é diferente de religiosidade. Podemos ter uma religião e não ter uma vida espiritual. E podemos ser pessoas espiritualistas sem uma religião. E aqui eu quero parar alguns minutos para falar sobre a importância do tripé que vence a depressão. Então, a ciência ainda não encontrou a cura para a depressão. Nós temos remédios alopáticos, remédios homeopáticos, nós temos vários tipos de psicoterapia para caminhar em conjunto dessa batalha que é a depressão. Mas existe algo que a ciência já comprovou, que é o quê? Nos casos de sucesso, nos casos que as pessoas conseguem vencer a depressão, e aqui eu queria abrir um parêntese para caminhar com a depressão é diferente de vencer a depressão. Infelizmente, na maioria dos casos, o que acontece, inclusive dependendo da abordagem terapêutica que nós buscamos, ali o paciente ou o cliente, que a gente não estamos mais usando, né, a palavra paciente, justamente porque precisa de uma ação para a gente conseguir um sucesso, independente da demanda que este cliente, essa pessoa, ela venha para a terapia. Existem, então, abordagens que trabalham com ferramentas para que o indivíduo ele consiga caminhar com a depressão, conviver com a depressão. Existem ferramentas ali que eles vão buscar junto a este cliente, lembrando que somos seres individuais, então a forma que eu lido com a tristeza, que eu lido com a frustração é diferente da sua forma de lidar. Então, as ferramentas, elas são individuais. Tudo passa, o primeiro estágio é realmente esse autoconhecimento, né? Então, assim, o tripé que vence a depressão, o que a ciência já conseguiu encontrar é que fazendo vários estudos com pessoas que venceram a depressão e não que convivem com a depressão sem ideias suicidas, né? Existem todas as pessoas que foram estudadas que venceram a depressão, esse tripé que eles chamam, né? O tripé que vence a depressão. E o que é esse tripé? Essas pessoas tinham 3 coisas em comum. 3, na verdade, ações cotidianas em comum. A primeira delas é uma busca realmente, né? Uma ajuda psicoterapêutica. A segunda delas é que todas estavam inseridas em projetos solidários. Então, realmente, a gente conviver com a dor do outro faz com que a gente consiga colocar a nossa dor no bolso por um tempo. Então, e a terceira, que muito importante, é que todas essas pessoas tinham uma vida espiritual. Então, independente da religião, a espiritualidade, ela não é importante, ela é essencial para termos uma boa saúde mental. E na psicologia transpessoal, que também é conhecida como a psicologia das virtudes, que é a abordagem que eu trabalho no consultório e que todos os psicoterapeutas trabalham na infância consciente,
nós trabalhamos exatamente isso, no desenvolvimento das virtudes essenciais do ser. Então, o foco ele é a saúde, ele não é a doença. Então, independente, normalmente, as demandas ainda são, nós já temos, né, que é uma grata felicidade quando chega um cliente, né, os pais, eu que lido com a crianças e adolescentes, já tem clientes que nos buscam como uma atividade extracurricular, né? Então, olha, eu tô querendo colocar meu filho em alguma atividade além da escola, né? Então, eu queria agora colocar ele na psicoterapia para desenvolver essas ferramentas e tudo mais. Mas ainda grande parte vem por alguma demanda específica de doença, né? Um caso de ansiedade, de depressão, de hiperatividade, uma suspeita de algum transtorno. Mas mesmo essa criança que venha com essa demanda específica, o que a gente faz nesses encontros na abordagem da psicologia transpessoal é muito além de trabalhar com a demanda que esse cliente vem, porque esse cliente a gente vai olhar ele na sua totalidade e na sua individualidade para fornecer essas ferramentas mesmo para o desenvolvimento dessas virtudes. E aqui para a gente entrar, né, acho que até aqui foi um resumo da abordagem e desse olhar para trazer para cada um aqui presente algumas perguntas, algumas reflexões aqui internas para a gente entrar no tema mesmo. Então, assim, a primeira parte eu vou dividir para passar para vocês, eu vou passar algumas informações que são necessárias para eu entrar no que eu quero mesmo conversar aqui, que é trazer essa reflexão de como prevenir. Então, assim, algumas definições importantes sobre o suicídio a serem passadas. Comportamento suicida é uma coisa, o comportamento suicida é a ideação, né? Então é o planejamento ou o pensamento, mas sem o desfecho. Então a pessoa pensa, a pessoa tenta muitas vezes, mas ela não morreu. O suicídio em si, né, que é matar a si mesmo. Existem as autolesões não suicidas, que é tão comum nessa fase da adolescência. Então, jovens que se cortam, que acontecem alguma coisa, que eles não estão tendo nesse momento a intenção de morrer, a intenção de cometer o suicídio, mas pode acontecer um suicídio, né? Jovens que, por conta de ansiedade, depressão, algum acontecimento, tomam remédios, né? E aí pode acontecer, eles podem vir a óbito. Então, existem esses três diferentes comportamentos. E falando agora do suicídio na infância, que é uma coisa rara, e a gente vai falar aqui o porquê que é uma coisa rara. Para falarmos em suicídio, a gente precisa entender o que seria a morte. E esse conceito, normalmente, a gente começa a ter de 7 a 9 anos de idade. Lembrando que se essa criança ela passa por uma enfermidade, então, por exemplo, ela teve uma batalha, é muito comum a gente ver em pacientes de câncer, né, em pacientes oncológicos, que vivem muito no hospital, então eles convivem com a morte desde muito cedo, já é um fator potencial também de risco, ou jovens que convivem na periferia, né, que veem muita violência desde cedo. Então aí este conceito de morte, ele se solidifica antes dos 7 anos de idade. E aí, outra coisa importante é qual o conceito que o adulto, então, que vocês, que eu ou que a criança tem como morte. Porque para que aconteça o suicídio, é necessário o que tenha o seguinte conceito: a irreversibilidade da morte. Então, a pessoa precisa acreditar que no conceito de morte, ela vai morrer e tudo vai acabar, que aquilo é irreversível. A universalidade, então, já que todos morrem, para explicar, a pessoa ela começa a ter pensamento assim: bom, todos morrem, eu vou morrer, todo mundo vai morrer um dia. Tá difícil de aguentar agora, então por que não finalizar esta dor neste momento? E aí uma coisa que vale lembrar é que a pessoa que comete o suicídio, o que ela tá querendo que acabe não é a vida dela, é a dor que ela sente. Por isso que eu quero convidar todos vocês hoje a refletirem com muita compaixão, com um olhar de muita compaixão por essa dor tão profunda das pessoas que têm depressão ou por irmãos, né, por entes queridos ou desconhecidos que cometeram suicídio. E a terceira não funcionalidade da vida, então a minha vida não está servindo para mais nada, né? Essa pessoa ela não consegue mais encontrar, não é nem prazer, ela não consegue encontrar mais funcionalidade, porque às vezes nós estamos escassos em um processo depressivo, por exemplo, de sentir prazer, estamos tendo dificuldade de sentir prazer, mas eu ainda me sinto útil. E aqui entra, por exemplo, o que segura muito a questão dos trabalhos voluntários, o quanto que ajuda e previne o suicídio.
O comportamento suicida, ele possui 3 principais características, né? Então, a pessoa começa nesse estágio de ambivalência, eu quero, eu não quero, a impulsividade e a rigidez, que é a impossibilidade de viver de outra forma. Então, assim, não tenho mais saída, a única saída é a morte. A pessoa que comete, ela está dentro dessa, ela possui essas três características dentro dela, de comportamento. Outros dados importantes é que o pico da incidência ele se dá aos 19 anos de idade. Cerca de 90% tem associação a um transtorno mental, e a gente vai falar um pouquinho sobre transtorno mental também, porque a maioria dos adultos, e aqui eu vou trazer um dado, tá? 80% de todos os adultos têm algum transtorno mental. Então, assim, às vezes a gente acha, nossa, transtorno mental, alguma coisa mais séria, como a esquizofrenia. Não, transtorno mental pode ser um transtorno do sono, um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor em si. E 50% dos casos tem a tal associação se deu nos 2 anos anteriores. Então, assim, eu desenvolvi o primeiro um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, depois eu comecei a ter problema com sono. Normalmente o episódio, ele começou ali a acontecer 2 anos antes da ação em si. E existe um evento estressor. Aqui eu queria uma atenção. Por exemplo, nos adolescentes, né, um término de relacionamento. Quando acontece, quando sai uma notícia, jovem cometeu suicídio e aí descobriram que há 2 semanas atrás ele tinha rompido um relacionamento. A mídia, ela coloca, né, dessa forma, mas assim, eu quero trazer para vocês, para aqueles que passaram, ou quando vocês presenciarem algum evento assim, é que assim, existe um evento estressor, mas isso é apenas um evento estressor. Ela nunca é o foco, ele nunca é o motivo principal do suicídio. Para acontecer o suicídio, precisa ter outras características aliadas. Então, assim, o evento estressor, ele é um ponto importante, sim. Se vocês têm alguém da convivência de vocês, algum familiar, que vocês já percebem que tem algum transtorno de humor e está num estágio mais depressivo e acontece algum evento estressor, é um ponto de atenção, sim, é um ponto de muita atenção, porque são nesses momentos que pode acontecer o suicídio. Mas ele precisa estar aliado com essas outras questões anteriores. E que o suicídio, né, ou a tentativa de suicídio, ela é a principal causa de emergência psiquiátrica da adolescência. Então, fatores principais de risco, né, o histórico de tentativa de suicídio prévio. Então vamos lá, um outro tabu. Quando a gente fica sabendo de alguém que tentou o suicídio, não morreu, a pessoa está aqui, é muito comum que os burburinhos sejam, lá, se essa pessoa quisesse mesmo, ela tinha morrido. Tentou uma vez, não vai tentar, tá vendo? É só para chamar atenção. Não, a pessoa que tentou uma vez, a chance, muito provavelmente ela vai tentar a segunda vez. Então, isso é um fator de risco. E a presença de transtorno mental. E aqui, voltando um pouquinho, que eu já falei para vocês, né? Mas eu não sei o que é transtorno mental, como que eu vou saber se um familiar meu tem transtorno mental? Às vezes você tem dentro de casa filhos, uma esposa, um esposo, um amigo, uma amiga, um namorado, que nunca foi para terapia, né? A gente ainda não tem essa prática de focar na saúde, né? Então a gente só busca a terapia ali realmente em últimos casos. Mas a gente pode, dentro de uma conversa, por exemplo, fazer, digamos que um pré-diagnóstico necessário para saber se a pessoa ela está num estado de saúde mental ou de doença mental. E ali você vai analisar se é uma pessoa que traz muita desesperança, impulsividade, essa pessoa ela costuma, dentro de uma reunião, um jantar de amigos, agir por impulso, é aquela pessoa que normalmente é o problema da situação, age e depois se arrepende, ou uma pessoa que está sempre triste, sempre angustiada. Então, assim, se vocês verem essas características, essa pessoa muito provavelmente tem algum transtorno mental, e então é um fator de risco potencial. E uma outra questão que eu queria trazer aqui é o acesso aos meios. Então, para a gente falar em prevenção, nós precisamos dificultar ou impedir o acesso aos meios. Ela é mais comum no público masculino. Morar sozinho, e aqui outra atenção, é pela falta de rede de apoio, não por ser solteiro ou solteira. Aqui a gente precisa olhar muito a comunicação que esse adulto, esse jovem, tem com a sua principal rede de apoio, com a família, como que está sendo a comunicação dessa pessoa com a família dela.
qual foi a última coisa, quem tem filhos que moram sozinhos, pais, né? Qual foi a última vez que você recebeu uma ligação esporádica, ou que aquela pessoa que dentro de uma conversa, essa pessoa compartilhou como ela está se sentindo? Porque às vezes a comunicação, em casos de suicídio, que a gente percebe também, mas eu falei com ela ontem, eu falei, mas qual foi a última vez que essa pessoa compartilhou com você como que ela está por dentro? Porque muitas vezes na nossa rotina a gente vive no automático, né? E existe um movimento também de fugir para o exterior para eu não entrar em contato com o meu interior. Então, quando a gente fala que morar sozinho é um ponto, é um fator de risco, é quando dependendo da comunicação que essa pessoa tem com seus cuidadores principais. Então, né, o histórico familiar, se existe, o ambiente, é isso que eu falei. O histórico familiar, um outro fator, se já existe casos de depressão, né, pessoas depressivas na família. Se esse adulto, esse adolescente, ele passou por abuso sexual. E aqui a religião, que a religião ela pode ser tanto um fator protetor ou um fator de risco, dependendo de como essa pessoa exerce a prática da religião. Então a gente vê que hoje algumas religiões elas trazem muito a questão da culpa ali, desde a infância, da culpa, da punição, do castigo. E dentro dessas religiões, a porcentagem de doenças e transtornos mentais, elas são maiores. A depressão e a tentativa de suicídio, o pensamento de suicídio, ela é muito mais comum do que a gente pensa. Então, 1 em cada 5 adultos teve problema de saúde mental no passado. A cada 100 pessoas, 17 tiveram pensamentos ou ideação suicida, 5 planejaram, 3 tentaram e 1 chega ao pronto-socorro. Isso é um dado que eu quis trazer para vocês verem que a cada 17, de 17 para 1, a gente tem um caminho a ser percorrido. Então, o que eu quero trazer é a prevenção, que a gente vai falar da parte da infância, mas quando estamos falando aqui num público de adultos e adolescentes, ainda há muito o que se fazer. O último gráfico de suicídio no mundo, feito pela Who Preventing Suicide, aponta que o pico global, ou seja, 90% dos casos de suicídio no mundo se dá em países em desenvolvimento e na faixa etária de 19 anos, e aí nós temos a realidade brasileira. Vamos falar sobre suicídio no Brasil. Então, a maior parte, a porcentagem, ela se dá aqui por enforcamento, em primeiro lugar. Em segundo, pelo uso de pesticidas. Em terceiro, pular ou se jogar de grandes alturas. E depois, armas de fogo. Aí, aqui eu queria uma reflexão que, para a gente falar em saúde pública, não podemos falar sobre liberar o porte de armas. E se a gente for olhar os países que têm o porte de arma liberado, esse gráfico aqui ele se inverte, tá? A causa número 1 é arma de fogo, como nos Estados Unidos. A causa do suicídio ela é sempre única, que é o mito que existe morte, né? E aí aqui eu tô trazendo a abordagem da psicologia transpessoal, que a gente lida com corpo, mente e espírito. Então, quando a gente mata o nosso corpo, a gente está matando apenas o corpo físico, mas a nossa essência, ela permanece. Então, para a gente falar em prevenção, agora eu vou entrar no assunto chave da conversa que eu quero ter com vocês nessa manhã. Eu dividi essa prevenção em dois tipos de prevenção. A prevenção do que eu chamo de prevenção base e prevenção estrutural. A prevenção estrutural é para vocês pensarem nas estruturas que temos ao nosso redor. Então, pode ser através de políticas públicas, de hotlines como o CVV, né, o número 188, mídias, orientação e controle. Depois eu quero ter uma conversa que eu estava falando com a Ana Flávia sobre a gente falar, aqui eu estou falando com um público que lida com tecnologia diariamente, mas a gente precisa falar sobre os benefícios e os malefícios, o que está acontecendo dentro do consultório, que nós estamos tendo cada vez mais cedo crianças com diagnósticos e transtornos por conta do excesso de tecnologia e de telas, porque realmente isso daí, dependendo da idade, ela incapacita o desenvolvimento de várias habilidades essenciais, inclusive cerebrais.
a gente, para falar de prevenção estrutural, a gente fala também de arquitetura segura. O que seria arquitetura segura? Em todos os prédios públicos, repartições públicas ou privadas, empresas, que tenham esse espaço de que a pessoa poderia se jogar, que possa acontecer um acidente, que existam pessoas, profissionais preparados para estar sempre em vigilância, olhando comportamentos suspeitos, ficando atento a isso. Depois o controle de fármacos, que já temos aqui, né, estamos cada vez mais rígidos com esse controle no Brasil, e o controle de acesso a armas. E aqui, que é o meu grande amor e propósito existencial, que é a prevenção base. Quando a gente fala de prevenção base, nós falamos do tripé: família, escola e psicoterapia. Porque a educação psicoemocional, ela se dá através dos principais cuidadores. E o que são cuidadores, né? Os cuidadores são as pessoas que mais têm contato com essas crianças na primeira e na segunda infância. A todos os pais e mães aqui presentes, eu gosto de usar sempre uma analogia na primeira sessão com os pais, porque aqui no consultório, para recebermos crianças, a gente não recebe a criança se os pais não aceitam ao menos um encontro mensal conosco, porque a criança, ela é em boa parte um sintoma do meio que ela está inserida. Então, a gente precisa entender que as crianças, elas não têm um reloginho, um botãozinho que ele liga na presença dos pais e desliga quando os pais saem. Elas estão o tempo todo aprendendo com o meio dela. Então, a única diferença da criança e da esponja, vocês sabem qual é? É que a esponja tem um limite de absorção e a criança não tem. Então, a gente precisa entender que a escola ou a babá e todos os meios que essa criança está inserida, eles são os responsáveis pela formação dessa criança, pela formação psicoemocional, pela formação, inclusive, física, que a gente vai conversar um pouco mais para frente. E, em terceiro, né, esse grande aliado que é a psicoterapia especializada. E aqui eu queria trazer uma pergunta. Somos acostumados a deparar com essa frase, com essa afirmação, né? Os pais sabem o que é melhor para os filhos. Será que os pais sabem mesmo o que é melhor para os seus filhos? Essa frase, ela me vem muito de uma omissão da sociedade, de nós como um todo, na criação de famílias e de seres humanos. O filho é da mãe, né? O filho é da mãe e do pai. A responsabilidade é deles. E será que realmente essa sociedade acredita que os pais sabem, com tantas interferências que todos os pais, que toda a família recebe, quando passa a ser pai, quando coloca um filho, quando recebe um filho no mundo? Não, a sociedade simplesmente não quer o trabalho de ajudar esses pais. E aqui eu coloco sociedade como um todo, eu coloco como organização de trabalho, como empresas, como a própria família em si, como rede de apoio, como os amigos, e todos que, além dos pais dessa criança, né, que vem para o mundo. Então, não, os pais não necessariamente sabem o melhor para os filhos, até porque eu acho que um dos grandes propósitos, por exemplo, meu individual, é propagar para o mundo a necessidade de formação prévia antes de sermos pais, ou que pelo menos, quando a gente recebe a notícia que seremos pais, quando ela vem no susto, por exemplo, que a gente veja que tem uma necessidade, assim como aparece uma grande proposta de trabalho ou uma oportunidade de uma apresentação e que você se sente pouco preparada para aquilo, o que a gente faz? A gente corre para dar o nosso melhor, para não fazer feio, para a gente dar o nosso máximo e para aproveitar aquela oportunidade. E quem são os pais ou as pessoas que, quando descobrem que serão pais ou quando decidem que serão pais, entendem que este não é a distração do trabalho. Criar filhos é o trabalho mais importante do mundo. Então, será que a gente não precisa se capacitar, que a gente não precisa de instrução profissional, que a gente não precisa de cursos, de apoio?
E aqui eu entro na família e na neurociência. Então, vamos falar agora sobre a formação do que a gente chama de personalidade. A parte responsável pelo que chamamos de personalidade no cérebro se chama córtex orbitofrontal. E ele se desenvolve em até 70% de 1 a 4 anos de idade, mais 10% até na segunda infância, então até os seus 7, 8 anos de idade. O que significa isso, Mariana? Significa que 80% da personalidade de como somos e estaremos para o mundo é definido até os 7, 8 anos de idade. Então, quando a gente olha alguém que tem uma capacidade, um equilíbrio emocional muito bom para lidar com os desafios da vida, e uma pessoa que se desregula facilmente, a gente olha com esse olhar de julgamento, enquanto existe um fator base por trás. Existe o porquê de A conseguir lidar com isso de forma mais equilibrada e B não conseguir. E como é que se dá o desenvolvimento saudável dessa região cerebral? Muito avançou a neurociência nessa parte da infância, vocês devem ver aí diariamente cursos em neurociência, neurociência e desenvolvimento infantil, porque graças a Deus evoluímos muito. É uma parte cerebral que anda sendo muito estudada, então muitos recursos foram destinados a isso, felizmente, então a gente já tem várias respostas positivas. Essa parte cerebral, ela se desenvolve principalmente por duas coisas. A primeira delas é contato físico mesmo, e interações sociais positivas. Então, é o oposto do que toda a nossa geração escutou. Olha, não fica dando colo que vai ficar mimado. Olha, deixa chorando um pouco, porque tem que aprender que na vida vai ser assim, vai ser difícil. É o oposto. Quanto mais colo a gente dá, quanto mais presença física positiva desses cuidadores, mais conexões neurais. Mais conexões neurais, mais a criança ela consegue se estabilizar, menor o pico de cortisol, entrando um pouquinho aí mais da parte fisiológica, mais conexões neurais, mais essa parte cerebral se desenvolve. E aqui eu também não posso deixar de falar sobre a teoria do apego. A teoria do apego foi criada por John Bowlby. John Bowlby é referência, é um médico, né, referência em psiquiatria e cuidados infantis, e ele foi convidado pela ONU, na época, no pós-guerra, as crianças, mesmo colocados, os bebês, desculpa, mesmo colocados em ambientes seguros, em estruturas materiais, físicas, muito boas, atendendo todas as suas necessidades fisiológicas atendidas, eles começaram a morrer. Esses bebês órfãos, né, da guerra, eles começaram a morrer. E nisso a ONU chamou o John Bowlby, que era essa referência de cuidados infantis, para o que eu faço para dar um jeito nisso. E a primeira decisão do John Bowlby foi que essas crianças passassem a ser, esses bebês passassem a ser alimentados no colo, e que fosse definido um cuidador para cada grupo de bebês, que não tivesse muita rotatividade, que a teoria do apego também é conhecida como a teoria do vínculo, tá? Então, até um convite para a gente olhar para essas pessoas que nós temos dentro da nossa própria casa, que estão criando os nossos filhos, muitas vezes, não porque queremos, mas porque precisamos, eles passam muito mais tempo do que nós mesmos, pais, com os nossos filhos. Então, esse olhar de muita gratidão, muito amor, muito respeito por esses cuidadores que estão se formando, eles estão formando os nossos filhos emocionalmente e fisicamente. Os nossos filhos, eles aprendem a se corregular através desses cuidadores. Então, esse cuidado também na escolha do cuidador, na capacitação desse cuidador e das escolas, onde a gente coloca, como que está sendo esse ambiente, será que o meu filho está sendo acolhido, ou ele não está sendo acolhido, será que ele está conseguindo se regular, porque a gente vive numa sociedade desregulatória o tempo todo, né, os inúmeros transtornos que a gente tem de sono, de comer e tudo mais, é porque a gente silenciou, à medida que fomos crescendo, sem esse respeito e essa escuta com o nosso corpo físico, essa escuta foi silenciada, né? Esses sons foram silenciados. E ele passa a gritar, o nosso corpo passa a gritar através das doenças físicas. Mas voltando para John Bowlby, então ele deu as duas primeiras decisões dele foram que esses bebês passassem a ser alimentados no colo, então dar colo, e para que eles começassem a formar vínculos com esses cuidadores. E aí,
o que aconteceu é que esses bebês, eles pararam, os bebês, faltou uma informação importante, os bebês que sobreviviam, porque eles não deixavam de morrer, né, mesmo tendo todas essas habilidades, as necessidades fisiológicas atendidas, e os que sobreviviam, a maioria começaram a apresentar deficiências físicas mesmo, seja transtorno mental ou do corpo físico. Né? E quando o John Bowlby fez essa mudança, o que aconteceu é que esses bebês deixaram de morrer e começaram a se desenvolver de forma saudável e positiva. E aí, em 1951, ele apresentou o resultado desse trabalho num documento que foi denominado Cuidado Materno e Saúde Mental. E aqui eu queria pedir licença para ler para vocês as principais conclusões desse trabalho. Primeiro é que o contato físico ele está diretamente ligado à saúde mental. O primeiro ano de vida ele é realmente mais importante, e aqui vamos trazer um pouquinho das políticas públicas para a gente falar sobre que os países desenvolvidos hoje, eles já têm essa licença maternidade de 1 ano, e é através desse estudo, do estudo da neurociência, quando a gente fala em acolher, a gente precisa ter o foco na saúde, né? Mas qual seria o gasto para instituições, para empresas, para os governos, né, em estender essa licença? Se você pensar a longo prazo, a gente está guardando muito dinheiro público que não vai ser, que a gente não vai precisar atender esses adultos em suas demandas de doenças na fase adulta, na fase já da segunda infância, da adolescência. A gente precisa aprender a ter esse olhar focado em prevenção, em saúde, e não na doença. Seguindo, que as futuras relações, elas são um espelho da relação com esse primeiro cuidador da infância. Então, vejam só, mais uma vez, a atenção em quem são as pessoas que eu estou colocando responsável para cuidar e acolher, e como que está sendo esse cuidado, essa formação com os nossos filhos, seja escola, seja dentro de casa conosco, ou com babás. Que dependendo dos traumas relativos que a criança passa, realmente existem danos cerebrais que eles são irreversíveis. Que a saúde mental dos pais e dos cuidadores é de suma importância no trato com o bebê. Então, como que tá essa mãe que fica em casa sozinha com o bebê? Qual a necessidade da gente falar sobre como que a gente quer que os pais sejam mais pais e ajudem as mães, se a gente começa que nós não temos uma equidade nem na nossa lei? Qual que é a licença paternidade que um homem tem, tanto para a estruturação de vínculo com esse bebê, quanto de divisão de cuidados. E dentro de contextos psicológicos, precisa ser feito um trabalho emocional de resgate, né, diante de transtornos e traumas, que a família ela é a base para evitar e reverter processos traumáticos e relações de apego inseguro. Então, o apego, a relação de apego, quando a gente fala de apego seguro ou inseguro, é como se deu essa estruturação cerebral, se essa criança teve o contato físico necessário, e aqui, gente, eu estou falando de quantidade, tá? Não de qualidade. Eu sei que, infelizmente, na maior parte das realidades, a conta não fecha, porque a gente precisa sair para trabalhar, para fornecer o substancial dentro de casa, mas a grande verdade que eu quero que todo mundo aqui encare é a seguinte: não é por conta, infelizmente, as necessidades do meu filho não diminui por conta da necessidade que eu tenho de não estar na presença dele. Então, isso é uma realidade que eu quero que todo homem e mulher saia daqui, tenha claro, até para olhar para quem não é pai e mãe, em como foi isso na sua infância, para entender o porquê que eu sou assim, o porquê que eu tenho tantas dificuldades emocionais, qual era a realidade que os meus pais tinham, o que meus pais puderam fazer na minha infância, para eu entender como que se deu essa estruturação cerebral do córtex orbitofrontal comigo, no meu corpo. E aí, a partir do momento que já sabemos que existe uma necessidade de tempo, que na primeira infância a criança, o bebê, para se desenvolver de forma saudável, para ela conseguir se tornar um adulto equilibrado emocionalmente, precisa de tudo isso, e eu não posso. Eu preciso entender, eu vou precisar terceirizar. Ok, então como é que eu vou terceirizar de forma saudável, possibilitar o meu filho um ambiente que forneça as ferramentas necessárias para esse desenvolvimento saudável? E aí,
por último, né, que eu trago a psicoterapia. Então, quando a gente pensa, agora nós estamos estruturando, por exemplo, tem muitos pais que estão, vocês não vão fazer alguma coisa nas férias, o que que eu vou fazer? Olha, meu filho, ele já fica na escola tal período, mas eu preciso trabalhar, e já está na aula de música, já está no balé, já está... Qual outra sugestão que você me dá? Quais são os pais que pensam que pensam na psicoterapia como a prioridade de atividade extracurricular? Ainda não chegamos nesse patamar. Então, o convite de ver a psicoterapia como a principal e primeira atividade extracurricular, porque na psicoterapia nós temos profissionais capacitados para conduzir cuidadores, pais, babás, escola e desenvolver as inteligências da criança para que ela consiga ter as ferramentas necessárias para lidar com qualquer coisa que se apresente na vida dela. E aqui eu queria falar sobre resiliência, né? Então, essa palavra que anda sendo tão falada ultimamente. Quando você sofre algum golpe da vida, você é alguém que consegue se recompor de forma rápida, ou você precisa de um tempo até a ferida cicatrizar? A resiliência, que é essa palavra que ficou na moda de uns tempos para cá, ela é exatamente essa habilidade nossa de cair e levantar depois da queda, respirar, seguir em frente. Então, até eu queria partir para o final do nosso bate-papo. Esqueci de falar, gente, quem quiser, eu vou ter um momento para abrir, para quem quiser trazer dúvidas, tá? Colocações após eu finalizar. Mas voltando para a resiliência, falando assim, sobre essa habilidade de levantar depois da queda, até parece fácil, né, quando a gente coloca dessa forma. Mas a verdade é que, às vezes, a força, o autoconhecimento e a motivação, força, autoconhecimento e motivação, gravem essas 3 palavrinhas, necessárias para que a gente consiga fazer isso, não estão disponíveis internamente dentro de nós no momento da queda. E a verdade é que todos nós trilhamos por caminhos diferentes, temos jornadas e propósitos de vidas aqui individuais. Mas um fato é que em todos os caminhos nós encontraremos pedras que iremos cair. E como estão esses soldados internos nossos, como eles foram, quantos soldados eu tenho dentro de mim para lidar com a queda, para combater as dores que eu vou encontrar no meu caminho. Nós, como seres humanos, nós nos igualamos na capacidade de ter o sentimento de doer, mas nós nos desigualamos e somos diferentes em relação à nossa capacidade em lidar com a nossa dor. Então, porque isso depende exatamente de quantos soldadinhos eu consegui treinar e ter capacitado dentro de mim para esses momentos de vulnerabilidade e de queda que todos iremos passar. Então, isso foi um convite que eu trago para todos os adultos, para olhar para a criança que temos dentro de casa, para os pais que têm, e para a criança que mora aqui dentro de cada um de nós. Para a gente acolher, para a gente entender que certamente foi nos dado o melhor, mas para a gente olhar para esse lugar, para a gente conseguir ressignificar o que está aqui dentro, a gente precisa olhar, a gente precisa entender, a gente precisa acolher, e muito mais do que isso, não ficar nessa conversa de saúde mental, a gente precisa de apoio, a gente precisa de ferramentas e habilidades para que a gente consiga transformar. E aqui eu deixei, para mudarmos o mundo, nós precisamos mudar a forma de nascer e de se desenvolver. Meu e-mail, minha rede social, e foi muito bom estar com vocês essa manhã. Mariana, muito obrigada pelas informações, pela riqueza desses dados que você trouxe para nós. Eu sei que muitos aqui, você fala, né, quando a gente conversou inicialmente, você disse assim, as pessoas têm filhos, crianças, né, adolescentes que estão nessa faixa, mas assim, quem não tem, já teve, tem filho, tem netos, tem sobrinhos, tem pessoas que estão ao nosso lado, que podemos
né, quando se traz o tema, a gente começa realmente a refletir. Vou passar um dado para você aqui, que a gente teve em torno de mais de 70 pessoas aqui durante a sua apresentação, então foi realmente as pessoas ficaram interessadas, estavam aqui, eu tenho certeza disso. Há algumas perguntas, o pessoal está dizendo aqui para nós no chat, né, e algumas perguntas como onde encontrar cursos para capacitar os pais para exercer esse papel, porque você falou muito bem aí dessa conexão família, o momento que a gente está delegando isso para as escolas, delegando para outras pessoas, até pelo contexto mesmo, como você muito bem colocou. Então, e eles colocaram aqui essas perguntas, não sei se você consegue, pelo menos rapidinho, claro, né, a gente falar assim, existe, né, excelentes recursos que você perguntas. indica, né, se existem sinais para detectar um colega, e ajuda médica, né, quais são os hábitos que podemos inserir no nosso dia a dia, é importante aqui também para a gente trazer para o nosso programa de qualidade de vida, e já que devemos dar mais colo, como que a criança vai aprender a lidar com as dores da vida. Excelente. Posso começar a responder? Vou indo uma por uma. Quem tiver pode ir mandando, mas já são. E não deixem de mandar, gente, porque assim, uma pergunta, ela nunca é só a sua pergunta. Ela sempre é dúvida de várias pessoas, é uma oportunidade para a gente estar aprendendo em conjunto. Então vamos lá. Onde encontrar cursos para capacitar os pais a exercer o seu papel? Hoje a gente tem tanto cursos de orientação parental, tá? Quem quiser pode me procurar, que eu indico os cursos que eu sempre indico, que eu acho que são assim, os melhores cursos aqui no Brasil, ou esses pais passam pelo que a gente chama de sessões de orientação parental, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho pais que o filho nasceu já, né, que me procuram quando descobrem a gestação, né? Quem vai adotar, quando resolve adotar. Então, isso pode se dar tanto de forma dentro do consultório, né? Sessões, um planejamento dentro do consultório, ou se a pessoa quiser, ela pode comprar um curso e fazer um curso. Quais cursos você indica a pessoa que pretende ter filhos fazer? Exatamente a mesma coisa. Você pode escolher ou fazer dentro do consultório com um especialista ou comprar cursos. Já falando de antemão, eu gosto muito do curso de orientação parental da Isa Menentel, mas eu vou deixar, eu acho mais fácil me mandarem para eu estar relocando isso, né? Esses cursos. Tem a do Criação com Apego Seguro, nós temos várias possibilidades. Então, ou cursos, né, ou profissionais na área. Existem sinais que podemos detectar se um colega está com depressão? Sim. É justamente essa conversa, acho que eu até coloquei ali no meio, de você detectar dois sinais importantes, né? Se a pessoa ela anda compartilhando, pergunta se você tem algum sinal, se essa pessoa está muito introspectiva. Então, se a primeira coisa é uma mudança, existiu uma mudança brusca no comportamento dessa pessoa, já é um fator de atenção. Agora, sim, existe aquele colega que ele já vem, que a gente chama de subpersonalidade, ele já vem com algumas tendências aqui nessa vida, de uma tristeza, algo ali, né? Então, assim, como que eu vou saber se aquele é um normal dele ou não? Eu trouxe essa fala justamente porque um estado de tristeza, ele nunca é normal, por mais que possa parecer o habitual daquela pessoa. Então já merece uma atenção. Irritabilidade, né? Se é uma pessoa explosiva, sempre vai ter que ser uma pessoa que a gente tem que ter mais cuidado, porque uma pessoa explosiva é uma pessoa que não tem muitas das ferramentas necessárias para ela conseguir um equilíbrio emocional. Então, uma pessoa explosiva, a chance dela agir por impulso é muito maior. Além de procurar ajuda médica, quais são os hábitos que podemos inserir no dia a dia para aliviar as dores emocionais, sintomas de culpa e angústia? Perfeito. Tudo passa pelo autoconhecimento. Por isso que hoje alguns planos de saúde, né, já estão possibilitando esses profissionais, mas assim, a gente precisa, isso é um hábito que dentro de casa, se a gente tiver uma conversa honesta conosco mesmo, a gente precisa começar a investir em coisas diferentes do que somos habituados, né, desde que a gente começa a lidar com essa questão organizacional financeira, porque às vezes o que a gente acha caro investir nisso, mas tem outros hábitos. Então, assim, eu fortemente aconselho a psicoterapia muito antes de ser terapeuta. Eu era uma adolescente que pedia para o meu pai pagar a terapia para mim, né, então já era um chamado meu ali desde o início. E para todo mundo aqui entender e olhar para a psicoterapia, não somente, né, com esse foco na doença. Mas se já existe, se é uma pergunta
pessoal, né, eu estou tendo dificuldades, buscar ajuda profissional, buscar uma ajuda médica, às vezes, como eu expliquei para vocês, a questão fisiológica, às vezes a gente não tem realmente o necessário fisiologicamente, e a medicação ela é um excelente aliado. A gente precisa entender que a medicação ela não cura, mas ela é uma medicação, ela é uma ferramenta muito positiva para nos ajudar o caminhar aqui da vida. Então, assim, às vezes vai ser uma necessidade momentânea, né? Isso depende muito do tratamento de cada um, e às vezes eu vou precisar dessa ajuda e tá tudo bem. O que não está tudo bem é o não buscar ajuda. Então, assim, vá para uma psicoterapia especializada, busca uma coisa que eu queria muito orientar vocês, é que chega a demanda aqui no consultório, é a psicologia, gente, ela tem tantas abordagens quanto o direito, quanto a medicina. Então, para quem for buscar, eu sou adulto e quero e quero algo para mim, e eu acho que eu tenho depressão. Busque profissionais que se especializaram nessa parte da depressão. Eu tenho filhos. Busque profissionais que se especializaram na infância, porque é a mesma coisa que eu querer contratar um advogado administrativo para cuidar do meu divórcio. Dentro da faculdade, a gente vê coisas muito genéricas, então precisa ir para essas partes de especificidades. E, como todos nós temos as nossas virtudes, né, em potencial, e as nossas dificuldades, às vezes encontramos no caminho profissionais que não têm a humildade de delegar e falar assim, olha, essa não é a minha especialidade, né, mas eu vou te indicar aqui um profissional tal. Então, eu queria deixar esse ponto de atenção para que vocês busquem profissionais com as especializações específicas para as necessidades individuais de cada um. Já que devemos dar mais colo, como a criança vai aprender a lidar com as dores da vida? Excelente pergunta. Eu acho que isso aqui é um ponto que todo mundo já escutou, ou alguém já escutou sobre isso, ou já perguntou sobre isso, com certeza. É o oposto, gente. Pra gente, quando a gente dá muito colo, é que a gente acha assim, nossa, eu estou tendo que treinar. A vida de todo mundo já vai ter as suas dificuldades e as suas pedras. Quando a gente dá muito colo, a gente possibilita esse espaço de regulação e corregulação fisiológica, nós estamos possibilitando mais conexões neurais e aí amadurecendo essa parte cerebral responsável pelo equilíbrio, pela personalidade, que é o córtex orbitofrontal. Então, quanto mais colo eu recebo, quanto mais acolhimento eu recebo, mais quimicamente o meu corpo terá equilíbrio para lidar com os golpes da vida. É exatamente o oposto. Então, deem colo à vontade. Beijem, abracem. A gente pode depois, é um outro tema, né, Ana, mas que é o meu tema, para falar sobre o que acontece, por exemplo, quando a gente, com o cérebro, qual é a maneira eficaz de aprender? Será que é castigar? É bater? O que a gente sentiu? Como fazer isso? Porque, assim, existe dois caminhos perigosos, tá? Que é do autoritarismo e da permissividade. E aqui nós estamos numa geração que nós viemos de pais muito autoritários, em sua maioria, e estamos sendo pais negligentes. E a negligência, ela é ainda mais perigosa que o autoritarismo. Então, qual é o caminho do meio? A autoridade amorosa. Mas isso fica para uma outra conversa. Mariana, olha, maravilhoso. Eu acho que está todo mundo aqui atento ainda, bem encantado. A gente não pode delongar muito, até para não te atrapalhar também nas suas atividades. Tem uma última pergunta aqui do Fernando que eu achei bem legal, se a gente, né, puder responder rapidinho. E com certeza você já está intimada a participar conosco em outras oportunidades, com outros temas, nós vamos falando aí. E só te agradecer, né, antes de você, te agradecer muito, assim, pela sua disponibilidade e por ter trazido para nós de uma forma muito, muito tranquila e muito, com uma linguagem muito bacana, sobre esse tema tão importante para todos nós. Aí o Fernando que está perguntando com relação aos pais que estão trabalhando em remoto, que estão em casa, né, como que impacta a saúde mental das crianças? Porque a gente tem isso também hoje no nosso dia a dia. Fernando, se você puder eu queria entender melhor. Você quer dizer assim, em relação ao acesso à tecnologia junto aos pais, ou da indisponibilidade dos pais estarem? Eu não entendi muito bem a pergunta. Seria, a gente está passando mais tempo em casa, mas esse tempo
a gente está trabalhando. Eu não sei como que a criança percebe isso, que a gente está ali, mas não está disponível para ela, ou que a gente está mais tempo ali com ela beneficia, prejudica. Eu não sei como seria esse impacto. Excelente. Excelente, Fernando. Por exemplo, eu tenho uma filha de 1 aninho dentro de casa, então a capacidade dela de entendimento é de um animal, o cérebro dela ainda é muito primitivo, isso vai depender da idade. Eu não sei a idade dos teus filhos, mas assim, se a gente fala ali da primeira infância, realmente, por exemplo, ela não consegue entender. Se ela me vê trabalhando e ela quer colo e eu não pego ela no colo, eu estou gerando ali o apego inseguro. Ela não consegue entender que a mamãe está em casa e a mamãe precisa trabalhar. Então, o que, que é algo que eu preciso, inclusive, resolver para eu estar dentro de casa trabalhando? Que ela não veja. Então, você estar num cômodo separado, quem é da primeira infância, porque se eles verem, eles não conseguirão entender essa indisponibilidade. Agora, se já é uma criança da segunda infância, né, indo para a pré-adolescência, aí é a conversa mesmo que precisa, e que inclusive deve existir desde o primeiro dia de vida, né? A gente precisa comunicar, porque os bebês e as crianças da primeira infância, eles entendem de uma forma diferente, que também dá uma outra aula para a gente falar sobre isso, mas assim, é falar desde o primeiro de vida e conversando, olha, mesmo quem é pai de bebês, né, quem é mãe de bebês, olha, a mamãe precisa trabalhar, a mamãe precisa fazer aquilo, mas entendendo que é a nossa responsabilidade. Se tem 1 ano, 2 aninhos, não consegue entender. A gente só começa a entender e ter controle do próprio corpo, gente, a partir dos 4 anos de idade. Do 1 para 2 anos, a gente está de 1 para 2 anos, estamos descobrindo as funções do nosso corpo. Por isso que grita, que puxa, que acontece o que as pessoas chamam de birra, mas não é. É uma incapacidade, primeiro, regulatória, que vem um pico de cortisol, a criança não consegue lidar fisicamente com isso, então ela extravasa, né? E ela não consegue entender. Então, assim, se você quiser me falar para eu te responder mais pontual da idade, mas seria isso, estar em casa, dependendo da idade, comunicando e falando, né, tendo combinados e reservando, fazendo, é muito importante a previsibilidade. Tenho de 6 anos e 11 meses, então vai servir para as duas coisas, né? O bebê, ele não vai conseguir entender, e o de 6 anos, você fazer combinados, né? Você olhar, que é muito importante a linguagem de amor do teu filho, você descobrir. Nós precisamos tratar uma outra coisa da geração passada, né? A gente tinha aquela coisa de tratar todos os filhos iguais. E hoje a gente já sabe que isso é uma violência, nós precisamos tratar por desigual os desiguais, porque somos desiguais. Então, você perguntar, como que eu vou saber, Mariana, não sei a linguagem de amor, pergunta para ele, como que você prefere ter um tempo com o papai, já que o tempo do papai é limitado? Você prefere que o papai sente, ou você comece, ou, né, dependendo da comunicação, você fazer essa investigação por si só. Você percebe que ele fica mais feliz você estando ali do lado, mesmo que você fique mais tempo, então, ou seja, se ele precisa de mais tempo, se é quantidade de tempo, a linguagem de amor dele, você pode estar um tempinho fazendo algo que você precisa necessário, trabalhando, por exemplo, e depois dando atenção, mas se a dele for qualidade de tempo, que você reserve 30 minutos do seu dia. Gente, é deixar celular, televisão, é deitar no chão e brincar com as crianças, elas precisam disso. É isso que elas precisam. Então, essa coisa de você estar ali, estar com o celular na mão, estar resolvendo, mandando áudio, nós não estamos gerando um ambiente saudável de corregulação emocional para eles. Fernando, se você tiver mais alguma pergunta, estou disponível pode me encaminhar por e-mail, me procurar, pegar o meu contato com a Ana Flávia. Mas espero que tenha te ajudado um pouco. Com certeza, Mariana, ele já respondeu aqui, agradeceu, e nós também, né, assim, já delongamos bastante, não temos mais nenhuma pergunta aqui, mas pode ser que depois eles, né, façam. Agradeço também aos colegas que ficaram conosco aqui, que vieram, né, nos prestigiar, e mais uma vez, muito obrigada, Mariana, viu, pela sua palestra, pela sua disponibilidade para estar aqui conosco, e está convidada para vir mais vezes, e Gratidão. só agradecer mesmo. Bom dia a todos, pessoal. Boa semana. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Letícia, prepara o colo.
Larga de ser sem graça. O colo é meu. Bom dia a todos. Até mais.